Ivana, por favor. Oi, boa noite. Obrigado por vocês terem vindo num dia difícil como hoje, né? Em que as coisas estão meio de ponta cabeça, de difícil locomoção. Foi isso que abateu o João Moreira Salles. Ele não conseguiu, ele tinha uma reunião muito importante amanhã no Rio de Janeiro e ele ficou com medo, eu acho que um temor correto, de não conseguir embarcar e voltar para o Rio em tempo. Então foi por isso que ele não veio, mas ele fez questão de gravar um vídeo para a gente, que a gente vai projetar agora. E a partir disso a gente vai conversar. Eu só queria apresentar a Ivana Bentes, que é professora da Escola de Comunicação da Universidade do Rio de Janeiro, da UFRJ, Universidade Federal. A Ivana é uma crítica de cinema muito importante. Nós nos conhecemos há um bom tempo, do tempo que eu editava a revista 7 de cinema e vídeo. A Ivana chegou a colaborar com a gente em algumas ocasiões, enfim. E tem uma carreira, tá? Agora ela está de professora, daqui a pouco está de diretora. Mas eu queria... Vamos ver esse vídeo do que o João gravou para a gente. E na sequência nós vamos falar sobre o Godard, tá bom? Dá tempo? Se eu acho que a pauta de 68 permanece viva, eu te digo o seguinte, sim e não. Não no sentido de que a pauta de 68 é uma pauta de 68. As questões de 68 não são as questões de hoje. E o Cohn-Bendit é um cara que percebeu isso muito claramente, disse aquela frase pela qual ele é atacado até hoje: é preciso matar 68. Eu acho que essa frase do Cohn-Bendit não é uma frase de repúdio ao que ele foi, mas é uma frase de afirmação do presente. Isso é o seguinte: não adianta querer voltar para lá, porque as questões de 68 são as questões pertinentes àquele momento. Havia a questão da guerra do Vietnã, havia uma luta contra o socialismo burocrático soviético, havia uma luta das mulheres, que não é uma luta francesa, mas sim uma luta americana e inglesa um pouco. Havia a questão dos imigrantes. Algumas dessas pautas evidentemente estão vivas ainda, mas outras não. Então, de certa maneira, eu acho saudável matar 68. Eu acho que 68 está vivo no sentido da ideia de que a gente pode viver de outro modo. Eu acho que a importância de 68 é que o pessoal sai à rua, especificamente na França, numa sociedade muito próspera, em que as coisas caminhavam bem, 30 anos de prosperidade, crescimento a taxas chinesas, saúde pública em ordem, educação pública em ordem, e no entanto a garotada que saiu na rua dizia o seguinte: isso não basta, a gente não quer se conformar com uma sociedade em que a vida é medida por aquilo que a gente adquire, compra, a carreira que a gente tem. A gente quer outra maneira de se acertar, a gente quer viver de outro modo. Nesse sentido, eu acho que a ideia de 68 é uma ideia que permanece viva porque ela não está marcada no tempo, mas a pauta está. Então a pauta a gente enterra e a ideia a gente mantém viva. Tenho a impressão que é isso. Desculpa de não poder ter ido para São Paulo, mas depende de mim. Os aviões já não estão voando. Eu só acabei de saber que em Brasília só pôs avião com gasolina para decolar. Então a coisa está preta. Bom evento, boas conversas. E um abraço para todos vocês. Cissa, para só um bocadinho. Eu esqueci de fazer o principal, que a gente fez uma pergunta para ele, por isso que ele está falando, ele está respondendo a uma pergunta que é a seguinte: você acha que a pauta de 1968 permanece viva? Ou é algo apenas para permanecer na memória? Então é essa pergunta que ele estava respondendo. E agora a gente tem um trecho do filme, né, do Intenso Agora, é isso? Antes, ele mandou um texto para a gente. E eu vou ler para vocês. Ele fala comigo e com a Ivana também. Ele diz assim: uma sequência do meu documentário No Intenso Agora, que acabou não entrando no filme. É isso que vocês vão ver. Diz respeito aos experimentos de cinema coletivo levados adiante por Chris Marker, do grupo Medvekine, aos quais Godard também se juntou.
Um pouco mais tarde, Godard criaria o seu próprio grupo de cinema militante, o grupo Dziga Vertov. Tem um pé atrás com esse tipo de cinema, o que fica claro na sequência que a gente vai ver. Principalmente a partir de 2 minutos e 20 segundos, tá? Vamos prestar atenção. Como a sequência não está no filme, som e imagem não foram finalizados e estão em baixa. Minha voz foi gravada num telefone vagabundo na própria ilha de edição. Provavelmente no dia seguinte é uma derrota do Botafogo. Ele é botafoguense, como todos os botafoguenses, né? Terrível. É dessas tristezas de cortar o coração. Difícil mostrar a sequência e não estar aí para defender a crítica que faço ao cinema militante do período. É provável que Ivana Bentes e Cadão Volpato discordem do meu ponto de vista. Vamos ver, né? Teria sido bacana se a gente pudesse trocar ideias ao vivo. Se achar que é o caso, eles me mostraram um trecho, né? E ele me perguntava se eu topava. Eu acho que tem que mostrar, tá? Então a gente vai ver esse trecho que não entrou no Intenso Agora, ao qual ele está se referindo, e na sequência a gente continua, tá bom? Vamos lá. A classe operária mostrou alguns de seus filmes. Esse foi realizado pelos trabalhadores de Besançon. Operários que acordam cedo para bater o ponto são contrastados com viajantes ricos nos vagões elegantes do serviço ferroviário francês. E assim continua, numa sucessão de sequências de denúncia social que imitam milhares de outras já vistas na produção do cinema estudantil militante. Cohn-Bendit, que tinha um olho para a cultura de massas, escreveu sobre um cineasta que entregou sua câmera a um grupo de operários. Pensava que iriam produzir um filme sobre a alienação do trabalho. Ao invés disso, os operários preferiram se filmar assistindo, com interesse e gosto, a um programa popular de auditório na TV. Exatamente esse aqui. Cohn-Bendit também observou. Em Turim, os trabalhadores da Fiat são a vanguarda do movimento operário e estiveram à frente de lutas memoráveis contra a Fiat. E, no entanto, torcem pela Juventus, o time do Zanielli, que são os patrões da Fiat. Outra tarefa do período foi acabar com a autoria. A obra é de todos, que Godard chamou de desacralização dos autores. Também não foi fácil. Basta ver os créditos da maioria dos filmes da época. Todas as funções são extintas e os nomes aparecem em ordem alfabética. O crédito diz: à frente e atrás das câmeras estavam trabalhadores em greve, cineastas e não cineastas. Uma ideia igualitária, que no fundo é vaidosa. Ninguém sabe quem são os cineastas desconhecidos, e muito menos os não cineastas. Os grandes autores são os únicos cuja presença o espectador registra: Godard, Ivens, Klein, Marquer. Já os outros, como Jacques Badian, por exemplo, uma linha abaixo de Ivens, 2 abaixo de Godard e ao lado de Klein, desaparecem. O talento é hierárquico, anti-igualitário. O resultado é negar aos outros, aos anônimos, o reconhecimento pelo trabalho que fizeram, a identidade do editor,
do operador de som, do produtor, do motorista, da turma da alimentação. Bem godardiano, né, para falar a verdade. Tudo isso, quer dizer, essa discussão em torno dessa fase militante do Godard, com Chris Marquet, com esse pessoal todo, essa atividade dele, de certa forma é um pouco ridicularizada no filme do Michel Hazanavicius, que é o Formidável, né? Eu sempre que é o Formidável, se inspirou exatamente nesse livro da Anne Wiazensky, que é uma memória daquele tempo, exatamente, e que o Godard se joga no que foi maio de 68 na França. Eu acho que a nossa conversa vai girar em torno desse livro. Eu estava conversando com a Ivana, ambos lemos o livro, o João também leu, e o livro, na verdade, é bem diferente do filme. Eu queria que você me dissesse, Ivana, qual foi a sua primeira impressão do livro, na verdade, porque você viu o filme primeiro, como todo mundo, o livro está saindo agora, aliás, está vendido ali em cima daqui a pouquinho por, acho que 20% de desconto, né? Eu não posso mentir, porque se eu falar mais ou menos, é 20%. Ivana, você teve uma boa... Né, eu achei meio surpreendente a leitura do livro, porque não só iluminou alguns aspectos do filme, mas acho que deixou o filme para trás, né, na real, né? Bom, boa noite a todos, boa noite cada um. Prazer estar aqui. Aliás, a gente está num cenário bem godardiano, né? Não godardiano e de crises, né? Não estamos em maio de 68, mas estamos no meio de greve, situação de incerteza, 5 anos depois de 2013, ou seja, o João Moreira Salles fala aqui que talvez fosse preciso matar 68, mas é um pouco complicado você matar um acontecimento histórico, né? Esses acontecimentos que iluminam um tempo, atravessam um tempo, eles se repetem, mesmo que de forma muito distinta, né, em vários outros momentos. Então, eu acho que a gente reviveu maio de 68 no Brasil com a Tropicália, com a contracultura. Maio de 68 no Brasil reaconteceu em 2013, os debates intensos, as batalhas campais, a violência da polícia, né? Ou seja, nós temos muitos maios que reaparecem. Então, assim, o mais fascinante de maio de 68, e talvez do livro, é justamente que ela te coloca, né, na primeira pessoa do singular dentro dos acontecimentos, né? Ou seja, essa ideia que você conta uma história não de fora, ou não de forma teórica, nem ensaística, ou não conceitual, né? Mas como uma personagem desse tempo, ela, com 20 anos, casada com Godard, não é? Quase com 40 anos, né? Já o Godard, o grande autor, Godard já tinha feito A Coçada, a Chinesa, da Weekends, é um autor reconhecido, e a explosão do acontecimento que leva o Godard a enlouquecer com a experiência, né, e com os acontecimentos de maio de 68, articulando secundaristas, universitários, trabalhadores, intelectuais, né? Então, assim, realmente a gente vai vendo o Godard enlouquecendo diante de uma realidade que se torna muito mais importante que o cinema dele, que o nome dele como autor. Então, eu acho que a gente tem que ser bem... Ela é muito generosa na descrição dessa transformação godardiana. É quase uma metamorfose. Ele abjura dos filmes dele. Sabe? Meus filmes são burgueses. Eu quero deixar de ser o grande autor reconhecido e fazer filmes que aqui o João está meio que ironizando, criticando, coletivamente, de forma anônima. Claro, como o Godard vai se tornar anônimo dentro de um coletivo? Muito difícil. Mas o que é mais interessante é a gente ver uma figura, né, já reconhecida, um autor idolatrado na cinefilia internacional, dizendo, não, eu quero abrir mão de tudo que eu fiz e entrar num processo completamente novo, né? Então, mesmo que esse processo dê errado, que os filmes não sejam tão incríveis quanto os outros filmes do Godard,
o gesto godardiano é maravilhoso. E eu acho que aí, diante do gesto que ela vai contando aqui, né? Eu acho que é fascinante como ela vai contando essa transformação godardiana e ela acompanhando perplexa, né? Descrevendo de uma maneira muito, né? Muito vivaz. As descrições dela dessas batalhas campais são incríveis, né? E eu fico imaginando por que não se escreveu um livro como esse em relação a 2013, que eu acho que foi tão intenso. 2013, para mim, foi meu maio de 68. Então, né, já me coloco aqui nesse lugar, né, de uma identificação total com a experiência da história e, né, não que ela se repete com as mesmas pautas, ela se repete de maneira completamente diferente no Brasil, mas as questões coletivo ou autor, liderança, não liderança, o uso da linguagem da violência, sabe? O primeiro coquetel Molotov atirado por um estudante, a discussão dos black blocs. Então, eu, assim, mergulhei, né, como se eu estivesse lendo uma literatura quente feita não só sobre mais de 68, mas sobre as nossas experiências aqui de 2013. Imagino que alguém que tenha vivido na década de 70 e que tenha enfrentado a ditadura, né, um jovem, né, que entrou na guerrilha urbana na década de 70, também tem essa mesma impressão incrível, né, de uma felicidade da luta, mesmo com toda a complexidade, risco e erros que foram cometidos. Você Isso sabe, é fascinante. Olha, eu falo para cá, Ivana, não me interrompe. Não, só te dizendo que essa experiência de 68, quer dizer, eu fui estudante nos anos 70, no final dos anos 70, de 75 até o final da década. E 68, para a gente, era uma referência, mas engraçado que era uma referência mais, inclusive, de embate com a polícia, como é que a gente se virava diante da violência, etc., que já não era tão grande como tinha sido no começo da década no Brasil, mas é engraçado como 68 era uma referência. E também era uma referência porque as palavras de ordem eram todas descabeladas e maravilhosas, né? Sei lá, essa coisa de dizer a imaginação no poder, né? Caetano Veloso, Proibido Proibir, vem do Proibir, muro vem de daí. 68, né? A revolução que vem da experiência, né, desse cotidiano de luta, Isso. Essa batalha campal urbana, né, quando você faz uma espécie de guerra campal dentro da cidade, dentro dos espaços, né? Então, mesmo essa referência mesmo da repressão e a invenção de um sujeito político novo extraordinário, que é o estudante. Esse é o rebelde. Exato. E o jovem como um lugar. Por isso que o Godard fica desesperado, que ele se identifica com essa rebeldia juvenil de uma maneira incrível, né? Então, ele quer se colar aos estudantes de tal maneira que a Anne fica, ela fica enciumada. Os estudantes questionam ele, né? Na cara, assim, eles apontam um dedo para ele e falam assim, mas e aí, o que você está fazendo, o que vai ser? E ele não tem respostas para as coisas, né? Ele sabe que ele tem que estar ali no meio daquela luta. Eu acho que ele foi de uma Essa grande... que é a generosidade. de ter ido fazer cinema coletivo com um monte de gente desconhecida Você imagina? na porta da fábrica, E ele autor. podia ter quebrado a cara de uma forma astronômica, porque a situação Que estava seria totalmente quebrar a aberta, cara? né? Não, mas o que seria quebrar a cara? Ele quebra os óculos, né? Ele quebra os óculos algumas Mas, assim, vezes. por isso que eu digo assim, né? Mesmo que você não goste dos filmes do período, o processo que o Godard traz, e ele diz, eu não quero fazer filme político, eu quero fazer filmes, eu quero um processo político, né, que o meu filme responde ao processo político, não é o filme político panfletário, não é o filme político, né, clichê. Né? Tanto o Godard, aliás, é tudo menos clichê, né? Pop. Né? Então, é uma revolução pop, é uma revolução inspirada na contracultura, uma revolução, uma linguagem, uma estética inspirada na cultura de massa, na chinesa, e o mais interessante em relação ao Godard, que a chinesa é de 1967. A chinesa do Godard, na estética dela, na estética do filme chinesa, antecipa a estética de mais de 68. Né? Que não é uma obviedade, que não é uma militância panfletária, né? Que é uma invenção de linguagem que articula uma quantidade enorme de cultura de massa, esse pop, né? Essa outra forma de fazer política, que, aliás, de novo, foi o tema de 2013. Não, o nome representa a velha linguagem política do partido, que já esgotou, que chegou no limite, né? Uma quantidade muito grande de assuntos e de temas,
que eu acho que a gente discutiu em 2013 no Brasil. Tem um trecho aqui que eu gosto muito do livro, que é exatamente, é tão afogo a questão, porque ela está na rua, ela morre de medo, tá? Porque ela é uma garota de 20 anos que está ali, a coisa era pesada mesmo, né? O pessoal tirando pedras do calçamento e atirando na polícia e levando da polícia, porque os flicks, como eram chamados, né? Eles eram assustadores, né? Você vê, a aparência deles é aquela vestimenta de negro, com capacete, a vestimenta preta com capacete e a máscara, e era uma coisa assustadora, devia ser muito mais assustadora do que hoje, talvez. Olha, desculpa, mas do que 2013 não dá. Todo mundo que foi para a rua, 2013 pegou também foi porrada, ótimo, era as pessoas, a polícia super, bomba de gás lacrimogênio, gente machucada, aliás, mais bem equipados, olho na verdade, roxo. né? Então, assim, mais de 68 não foi mais violento que 2013. Mas teve muita porrada, olha o que ela diz aqui. A experiência europeia não foi mais aterrorizante. Mas foi aterrorizante, olha que só. é do Brasil. Olha só, Ivana, durante um novo confronto, seguido de uma nova fuga perto do Panteão, na rua Soufflot, Jean-Luc prendeu os pés numa lixeira tombada e caiu de corpo inteiro na calçada. No filme isso é mostrado de uma forma, ele vai quebrando os óculos um atrás do outro, né? É uma coisa super cômica, mas aqui não é. Ajudei-o a se levantar. Estava apenas atordoado, mas seus óculos estavam quebrados. Para ele era o pior que poderia acontecer. Sem óculos, não enxergava absolutamente nada. Aquilo o deixou furioso. Queria que eu chamasse um táxi para ir aos Champs-Élysées, onde ficava a ótica que frequentava. Olha a situação, né? Mas, que táxi? Onde? Sua própria incoerência o consternava. Parecíamos dois imbecis esbarrando nos estudantes que corriam para todos os lados. Essa cena no filme, ela é bem cômica, né? E realmente o filme ele tem esse olhar assim um pouco assim meio pastelão. Meio pastelão. O Godard vira assim um personagem meio levemente ridicularizado, né? Coisa que ela faz com muito mais afeto, né? Claro. Ela está com ele, é super de uma admiração de uma menina de 20 anos pelo Godard. Né? Era a mulher do Godard, uma atriz do Godard, uma atriz tinha feito filme com Pasolini, tinha feito filme com, enfim, depois vai fazer com Bertolucci, com grandes cineastas, né? Mas ali o filme é bem maldoso, né? Então eu acho que hoje existe um certo revisionismo de Mais de 68, ou às vezes até uma melancolia. É uma pena que o João Moreira Salles não esteja aqui, porque eu acho que o filme dele é muito bonito, mas eu acho que quando você ouvindo aqui, até esse trecho que a gente ouviu aqui, dá para perceber a voz melancólica do João narrando os fatos. Então, é uma voz para baixo, uma voz melancólica, é uma voz meio decepcionada que te coloca tudo bem. Ele quer ser neutro, né? É ele que narra o filme, que também é muito bacana na primeira pessoa do singular. Mas, enfim, isso acaba te... Né? E ele vai também, é muito legal que ele tem esse distanciamento crítico que é importante, né? Que você vai olhando para o passado e você tem, né, essa quase que, eu diria, como é que se chama? Você fica muito tentado a olhar o passado, né, de um certo distanciamento, né, de cima ou de um outro lugar. Olha como eles eram patetas, ou, né, assim, o Godard, né, cômico, pastelão, meio, né, irresponsáveis, radicaloides. Mas eu acho que essa é a diferença da narração do livro. Né, que eu digo assim, como contar a história de fora. Você contar a história de fora, ela, de certa maneira, ela te coloca nesse lugar de superioridade, que é o que as pessoas têm hoje no Facebook. Né? Elas acham que elas são superiores ao mundo e aos fatos, e aí elas não julgam. Eu digo que é o ombudsman do mundo. Né? Você sai julgando. Você é o ombudsman do mundo, é o juiz do mundo. Né? E aí é isso, você está num lugar melhor, você está no futuro, olhando para o passado, né? Tomando uma distância, o que é muito interessante, mas se você se coloca em algum outro lugar que não dentro dos acontecimentos, você também não consegue mergulhar no coração daquele acontecimento, daquele tempo. Então, eu sempre desconfio das narrativas muito irônicas e muito distanciadas. Se bem que o Godard faz isso no cinema dele, né? O que é muito interessante, você tomar distância, né?
Mas, enfim, eu acho que hoje a gente vive um certo revisionismo que ele é muito fácil diante desses acontecimentos que são super complexos. Tinha de tudo, né? Tinha de, ela vai descrevendo aqui, né, os debates, as discussões, a intensidade. E, para mim, só interessa a intensidade, né? Daí eu tenho uma certa dificuldade de tomar distância e ridicularizar esses personagens. Olha como o Godard radicalizou, querendo fazer um coletivo maoísta com trabalhadores, né, pessoas anônimas, um tipo de cinema completamente diferente do que ele fazia antes, cheio de citação cinéfila, cheio de erudição. Né? Ele toma distância do próprio cinema e, né, é curioso que ele abjura, ele diz, tudo que eu fiz é uma droga. E ela fica desesperada, os amigos ficam desesperados, como assim, você é o Godard? Ele falou, eu não vou fazer mais nada parecido com o que eu fiz até agora. Né? Ele meio que abjura os filmes dele. E é legal a gente lembrar que um outro cineasta abjurou os seus filmes. Depois voltou atrás, obviamente, o Pasolini, né, quando ele fez a trilogia da sexualidade. Aliás, o Pasolini é um personagem também, né? Os personagens maravilhosos. É. Pasolini, Deleuze, né, Godard. Beatles, Rolling Stones. Beatles. A filmagem que ela conta do Sympathy for the Devil, né, que é o filme do Godard sobre o Rolling Stones. Que é o 1+1, né? Que é maravilhoso também. Né? Então, imagina, Godard encontra Rolling Stones, né? É muito bacana. Tem coisas surpreendentes. Por exemplo, esse encontro com os Beatles, quer dizer, o Godard era tão assim, o personagem daquela época, que ele era procurado pelos Beatles, era procurado pelos Stones. Ela conta um momento engraçadíssimo em que os Beatles se encontram com o Godard e ela, tá, o Paul McCartney e o John Lennon, e o John Lennon começa a quebrar um pau com o Godard inacreditável. Quer dizer, os dois começam a brigar, e ela olha para o Paul, os dois simplesmente vão para baixo da mesa, o Paul sugere a ela que eles tomem chá debaixo da mesa. Então eles descem, vão para baixo da mesa e ficam tomando chá enquanto o John e o Godard estão quebrando um pau lá em cima. Né? Não, tem cenas incríveis, né? E assim, desse comportamento do Godard super imprevisível, né? Enfim, ele efetivamente, né, às vezes ele parece a caricatura do gênio, né, imprevisível, né? Enfim, né, super, né, que tem idiosincrasias na sua hipersingularidade, né? Às vezes ela realmente escreve sequências histriônicas, engraçadas, né, em relação a ele. Como o filme pega só algumas dessas cenas, né, você sai, se você é muito godardiano, você sai do filme, pô, cara, você sai meio incomodada com não sei se vocês viram o filme, né, que se chamou Formidável. Que é vale a pena, mas é que cotejado com o livro, eu acho que vale a pena, inclusive, porque mas aí é o ponto de vista também de um homem cineasta, rival, que conta a história. Os homens são muito rivais, né? Eles olham para os outros, eles querem ser ou iguais ou melhores, então ele ridiculariza um pouco mais do que devia Godard. Ela é uma mulher amorosa, generosa, né? E olha e vai do ridículo à descrição da genialidade, da singularidade, né? Então, eu acho que os homens são sempre menos generosos com os acontecimentos. Concordo, né, com você. O Godard é um livro feminista, né? Não, claro, é verdade. O Godard tá aí, né? O Godard acabou de receber um prêmio especial em Cannes por um filme novo, né? Que é o livro de imagem, né? Que é o livro de imagem, né? Que parece mais godardiano do que nunca, na verdade, né? É uma coleção de imagens, assim, é difícil de assistir, eu imagino, porque o Godard tem essa trajetória. O Godard é um homem que mexe, se você me corrija se eu estiver errado, mas é um homem que mexe com a linguagem do cinema. Acho que ninguém mexeu tão profundamente nas últimas décadas com a linguagem do cinema, com o aparato formal do cinema, do que o Godard, né? E isso é espantoso de ver, porque ele é absolutamente coerente com essa trajetória. Ele não facilita. Não, e ao mesmo tempo, assim, os primeiros filmes do Godard são de o acossado. É incrível, né? Os personagens falam para a câmera, desmistificam o ato de filmar, são deliciosos, né? As pessoas agem como elas agem na vida cotidiana, discutem coisas importantíssimas enquanto cozinham, falam de filosofia quando estão no meio da rua, as prostitutas filosofam, né? As pessoas andam de calcinha e sutiã em casa porque não estão podendo.
posando, né? Estou em casa, né? Ou seja, todo um tipo de performance, de comportamento da vida cotidiana e da rua, que ele traz para o cinema assim, com um frescor incrível. Então, sem dúvida, né? E com um nível também de erudição desses primeiros filmes, de citação, da literatura, da filosofia, né? De uma quantidade enorme de repertórios. Mas esse frescor juvenil, para mim, o Godard é o cineasta da juventude, os primeiros filmes dele, né? São incríveis, né? E aqui, nesse livro, ela está descrevendo esse Godard ainda mais, né, jovem, né? Fascinado com a erupção desse movimento juvenil, né, que é Maio de 68, na primavera de Maio de Paris, né, que se articula com tanta coisa. Né? E é curioso porque ela fala dos amigos, né? Ela é tipo Daniel Cohn-Bendit, que ela conhece, né? Um dos líderes de 68 era amigo dela, ela conhecia de outra forma até. Aliás, ela não botava tanta fé nos líderes de 68, né? Os aparentes líderes, porque era um movimento muito sem liderança, na real, né? Puxa, mas aquele menino mas aquele menino de cabelo vermelho, né? Porque é Dani LaRouche, uma liderança, né? estudantil. Exato, que é uma coisa que acontece. Eu me lembro, num momento estudantil, nos anos 70, você, de repente, estava diante de personagens que você não botava muita fé. Você fala, pô, mas como é que é possível essa pessoa é capaz de virar uma assembleia, né? de transformar uma coisa no discurso? E isso acontecia, de fato, entendeu? Eu acho que o livro dá esse frescor, tem esse frescor também, porque pega a coisa acontecendo ali, né? Com os temores e a visão de uma mulher, que é muito diferente, sem dúvida. Acho que fosse um homem narrando essa mesma história. O livro foi escrito quando? Né? Ele é de quando, o livro, originalmente? O livro ele é já dos anos 2000, se não me engano. Né? Porque é impressionante. Eu acho que é dos anos 2000, é uma memória da Anne Wiazensky. Só situando, ela é a segunda esposa do Godard, a segunda mulher do Godard. A primeira mulher foi a Ana Karina, que já era um mito, maravilhosos, né? Com que ela, é uma atriz incrível, e já era um mito também a relação dos dois. E ele depois, a própria, é importante a gente dizer isso também, a própria Anne Wiazensky, que já tinha uma carreira cinematográfica, ela era atriz dos filmes do Bresson, do Robert Bresson, quer dizer, ela era uma atriz... reduzir ela, a mulher do Godard, senão... Não, pelo contrário, ela tinha uma carreira e ela peitava o Godard. O interessante é que o livro tem também esse aspecto feminista, que eu acho que é muito relevante, que ela peitava o Godard, ela fazia... No momento que ela estava com o Godard, casada com o Godard, ao mesmo tempo ela estava sendo chamada para filmar com Pasolini, com Bertolucci, né? E ela brigava com ele, inclusive, porque ele achava que ela não devia ir para um ou devia ir filmar com outro. Ele tem uma briga com Bertolucci também num bar, em que, né, eles estão num restaurante, eles brigam, ele sai batendo a porta e ele espera que as pessoas vão atrás dele, mas elas não vão. Aí ele volta e fala, pô, ninguém foi atrás de mim, né? Senta e continua comendo, entendeu? É um homem, é um ser humano, isso que é legal, né? Você vê um lado humano de um gênio, e ele, evidentemente, não vai ser sempre agradável. E acho que ela é capaz de capturar esse lado desagradável do Godard com afeto. Então, é muito difícil ter esse tipo de porque vista, a gente tem toda uma literatura que ela desqualifica o pensamento, ela desqualifica as grandes ideias do escritor, do cineasta, de uma liderança política, por conta da sua intimidade ou das suas contradições íntimas, o que é, de novo, pouquíssimo generoso, né? Porque, como diria Nelson Rodrigues, de perto ninguém é normal, né? E não sobraria nada, ninguém sobra. Analisados no seu cotidiano, cada um de nós aqui, né? Provavelmente poderíamos ser considerados ou insuportáveis, né, chatos, maníacos, com zilhões, né, construção bilionária de todas as nossas idiosincrasias, né, não sobraria ninguém. Então, é muito interessante que ela faz essa descrição, né, com esse olhar generoso, né, porque também a gente tem um pouco isso. Né, a gente vê muito isso na descrição das figuras públicas, né. Elas são muitas vezes medidas pela vida privada ou por pequenos detalhes da sua vida privada, como se isso desqualificasse o seu pensamento, a sua invenção, né? Ou então, por exemplo, as suas contradições. Então, né, de certa maneira, o livro tem essa generosidade de mostrar esse outro Godard. Ô, Ivana, e a data de publicação original, vocês me corrigem, vocês da Todavia, se eu estiver errado, mas está 2015.
O livro, o Flávio está dizendo, o livro é de 2015. É impressionante o nível de... Você sabe, ela morreu no final de 2017, né, a Anne Wiazensky. Você fica com a nítida impressão que ela fez um diário de 68, ou se ela não fez um diário, enfim, ela tem a narrativa, a reconstrução dos detalhes, dos sentimentos. Mas é isso que faz um escritor também, né? Você, né, preenche os buracos da memória com um tipo de texto absolutamente de uma precisão nesses detalhes que você praticamente visualiza o que ela está descrevendo, né? Isso é incrível, e isso é o poder dela como escritora, né? Porque ela se tornou uma escritora para além, né, de atriz, né? Ela é conhecida na França como escritora, né? Ô, Ivana, você tem algum filme especial do Godard assim que você goste particularmente? Porque tem vários, né? Mas eu, pelo menos, gosto de alguns especialmente. Eu gosto muito do Desprezo, né? que trata do cinema também. E gosto muito da Chinesa também, que é de 67. Inclusive, aqui no Centro Cultural, a gente está passando na nossa mostra. A gente incluiu a Chinesa, porque, embora a gente se refira ao ano 68, como a Ivana disse, Chinesa é um filme de 68, né? Ele 67, e ele antecipa as discussões infinitas sobre a revolução, sobre esse embate com as autoridades, essa questão, inclusive, do uso da violência nas lutas políticas, as discussões infinitas sobre a questão do maoísmo, a Revolução Cultural Chinesa acontecendo, a guerra do Vietnã, as estratégias, né, para combater, por exemplo, né, o Vietnã, o tipo de ativismo. É muito bacana, porque esse livro é um livro sobre o ativismo de 68. Né? Então, por isso que eu gosto de relacionar com 2013, que também se inventou muitas linguagens, né? O escracho, né, esse uso do humor, né, uma linguagem pop. Então, quando o Godard ali, ele estava buscando um cinema que ele tivesse essa cara desengessada, né, do cinema de rua. Por isso que ele vai deixar, ele diz, eu quero deixar de ser Godard, eu quero deixar de ser o autor Godard e eu quero me dissolver nesse cinema da rua. Né? E é muito bacana, a gente viu em 2013 a aparição de uma outra linguagem de produção de mídia, que foi, por exemplo, a mídia ninja. Né? Um cinema de rua feito em tempo real, com streaming, ao vivo, que pegava justamente, né, que é um pouco o que o Godard perseguia ali no acontecimento enquanto ele acontece. Né? Você mostrar o acontecimento enquanto ele acontece e você está num lugar que não é o do repórter da televisão que vai contar. Ontem aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso. Não, você está dentro do acontecimento. E você narra o acontecimento enquanto ele acontece. E você é um dos personagens do acontecimento. As coisas não acontecem para uma pessoa que você está contando que foi ontem, que é o repórter e o jornalismo. Né? Não, as coisas estão acontecendo e você... estão acontecendo com você, inclusive. Você está fugindo da polícia, você está narrando uma ocupação, você está dentro de uma assembleia, você está, como a gente viu no Rio de Janeiro, as ocupações na frente da casa do Sérgio Cabral, a tomada da assembleia, momentos épicos, incríveis de uma batalha campal urbana. Né? E eu brinco que a vingança de 2013, né? Quando a gente... 2013, as manifestações de 2013 se diziam que eram os vândalos, enfim, os mascarados, os vândalos, as manifestações eram anárquicas. Aí você vai olhar os personagens, né, contra quem em 2013 lutou. Sérgio Cabral, preso. Jaquim Barata, dono das maiores empresas de transporte do Rio de Janeiro, preso. Né? Ike Batista, preso. Quem eram os vândalos? Faliram o Rio de Janeiro, destruíram a cidade do Rio de Janeiro, faliram, roubaram. Tudo que foi anunciado que era considerado loucura, aconteceu. Né? Então, vejam só que interessante, né, quando a história do presente é urgente. Né? Então, você acha que alguma arte vai dar conta de 2013? Quer dizer, eu sempre fico me perguntando isso. Quer dizer, eu fico pensando assim, em termos de literatura, por exemplo, quem que vai dar conta de 2013? Em termos de cinema, alguém deu conta de 2013? Alguém vai dar conta? É possível você fazer uma coisa né, no intenso agora e conseguir extrair daí uma força tipo Godard, né? Que, apesar de ter feito cinema militante na década seguinte, isso tudo mexeu com o cinema que ele fez depois. O 68 está enraizado no que ele começa a produzir depois, porque
ele continuou sendo um personagem que tinha tudo a ver com aquele espírito de 68, né? Então, você acha que 2013 rende alguma coisa assim nesse Total, sentido? acho que já se fizeram vários documentários, né? Por exemplo, essas transmissões ao vivo da mídia ninja, elas são exibidas em festivais de cinema agora. Foram para o Fast Doc de Lisboa, como cinema de rua, dramaturgia do tempo real, né? Onde você transmite o que está acontecendo e ali você reinventa modos de filmar, né? A câmera cega, cinema direto, né? Tem sequências incríveis, né? Extraordinárias que foram gravadas durante, né? Todo o período de 2013, né? E também alguns documentários que já foram feitos. Tem da Maria Augusta Ramos, ela fez o Júnior, que é um filme muito interessante. No Rio também, eu poderia citar mais uns 2 ou 3 documentários. Talvez assim, o filme de 2013, né? Talvez na ficção, talvez eu não tinha aparecido. E a literatura de 2013, não, mas eu tenho certeza que ela vai aparecer, principalmente porque você tinha uma juventude também, né, no Intenso Agora, que viveu com a mesma intensidade, né, do que a Anne descreve aqui, né, e com momentos também épicos, dramáticos, patéticos, violentos, cômicos, né, com um nível de intensidade que rende literatura, romance, livro, né? Porque eu acho que é isso que os acontecimentos, né, produzem. E eu estou achando que a gente não acabou de viver ainda 2013, né? Também acho que não. Nossa. Eu acho que a gente... Bom, a greve dos caminhoneiros aí, a coisa... Você vê, o estado em que, digamos assim, a nossa segurança, vamos dizer, pessoal, ela tem sido abalada desde 2013, né? Na real é isso, né? O que está acontecendo agora já abala, você já fica, né, pensando, o que será? O que acontece amanhã? Esse tipo de instabilidade que, às vezes, é muito produtiva, na verdade, né? Não, a gente Continua entrou num período de crise, de instabilidades em cascatas, que, enfim, maio de 68 produziu toda uma cultura, né, urbana nova, renovou a linguagem política, na filosofia, né, os filósofos, Gilles Deleuze, Foucault, são... É difícil a gente pensar esses pensadores sem o que eles viram em maio de 68, o livro do Deleuze, o Anti-Édipo, que é um livro incrível, difícil, né? Ele fala disso, das transformações, né, mentais, da família, da cultura, ou seja, né, por isso que eu digo, maio de 68 ainda vai acontecer 1000 vezes no mundo, né? Porque nós vamos... Né, vamos encontrar esse momento em que, enfim, que produz uma revolta, uma mudança, novas pautas aparecem. Toda a discussão do Brasil, por exemplo, sobre, né, os lugares de fala, sobre o feminismo, tem a ver com a crise de representação que a gente viu explodir em 2013. Né? De novo, essas manifestações urbanas, né? Então, vejam só, às vezes um tipo de linguagem que foi experimentada lá em 68, ela vai atravessando, né, como se fosse uma flecha jogada no tempo que atravessa e alguém pega aqui em 2018, pega e dá continuidade. Né? Por isso que eu digo que é impossível você achar que tem que matar 68. Seria muita pretensão nossa tentar neutralizar um acontecimento histórico, né, que vai reverberar, talvez, durante muitíssimo tempo na história, né, da cultura, da política, do pensamento e outras experiências no Brasil. Se a gente pensar no cinema do Brasil nessa época, também, mais de 68 influenciou o cinema novo, o cinema underground, O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella, um filme totalmente godardiano. Está passando aqui também. Está na mostra? Estriônico, engraçadíssimo, né, com uma linguagem super, né, irônica, com citação cinéfila, né, bem na linha do Godard. E eu diria mais, sabe, a influência de mais de 68 na cultura pop, no videoclipe, na publicidade, e por que não, enfim, nas linguagens que a gente vê ressurgirem, reinventarem até nas redes sociais. Não vou dizer que o meme é uma influência. Vou chegar na memética daqui a pouco, né? Mas, sem dúvida, que essa linguagem desengessada, em que você fala de política com humor, né? Essas experiências dos cartazes, das frases, da ironia, né? Maio é incrível como estética. A linguagem de 68, a estética de 68, ela é super
inspiradora, né? Aqui em cima, no saguão, no foyer, na entrada, você tem uma exposição. A gente trouxe o Grupo Quelônio aqui, trabalham com edição, e não sei se eles estão aqui, mas, enfim, a gente tem uma exposição em que há uma interpretação desses cartazes, e principalmente dos slogans de 68, do ponto de vista de hoje. Quer dizer, eles entraram aqui na nossa folhetaria, na nossa gráfica, e nas nossas oficinas, e pensaram em como seria uma visão, sei lá, de hoje relacionada com 68. E é isso. Então, todos os assuntos estão ali em cima, mas com aquela estética. E eu acho que é muito bom. Sabe o que a gente podia fazer? Podia abrir para perguntas, se vocês quisessem. Fazer umas rodadas de perguntas. Se vocês tiverem afim, vocês podem perguntar. Eu não enfatizei muito o lado, assim, então, mas o que a gente poderia, né, criticar nesses jovens estudantes que se achavam também o dono da verdade, né? Assim, o filme do João tem muito esse caráter, né? Mas, aqueles meninos se achavam os donos da verdade, as discussões super radicalizadas, né? Tem esse lado também, né? Jovens para caramba, aquela prepotência da juventude, né? Claro que isso também aparece aqui no livro. E o Godard, que tem essa arrogância naturalmente, ele enfrentou isso, ele pegou de frente o problema, né? Porque os estudantes, como eu disse, cobravam dele na lata pelas coisas que ele fazia. Ele vira o tiozão burguês dos jovens revoltados. Ele tinha 39 anos. E ele só tinha 39 anos. Né? 38 então, claro, 39 que tem uma anos. radicalidade, por isso que eu digo, às vezes eu acho contraproducente essas críticas, mas tem uma radicalidade que todos esses movimentos têm. Né? Algumas coisas que só poderiam ter sido feitas, talvez, porque justamente você não tivesse uma superponderação, né? Porque se você a overponderação pode levar ao conformismo. Você pondera tanto, analisa tanto que você não faz nada, né? Como é que você passa do pensamento à ação? Então, mais de 68, esses momentos são momentos que as pessoas agem, elas fazem. Depois, talvez, elas analisem, né? Ou critiquem, ou vejam seus erros, mas são momentos em que as coisas foram feitas, realizadas, né? As manifestações gigantescas, a França parada, o debate sobre a autoridade, a possibilidade dos estudantes se articularem com os operários das fábricas, né? As discussões da liberdade da mulher. Então, são momentos incríveis, assim, né? Então, eu fico pensando, se você matar 68, vai sobrar o quê, em termos de imaginação, pelo menos? Não, né? eu começo dizendo assim, tente matar 68. Por isso que eu digo, é um pensamento pretencioso querer matar um acontecimento histórico. É que o João não está aqui para se defender, a gente está falando dele. O João não está aqui para se defender. Não, eu até entendi. Mas acho que ele diga assim, vamos matar, talvez, assim, não vamos tentar repetir 68. Os acontecimentos são irrepetíveis. Vai fazer o quê? Como é que vamos refazer? Vamos fazer de novo manifestações como a de 2013, onde tinha de tudo, inclusive. Gente de esquerda, gente de direita, loucos. Né? Parecia a timeline do Facebook, né? Subindo na minha frente, no meio da rua, com loucos. Né? Os mais diferentes e pessoas hiperpolitizadas e gente... Mas, assim, um acontecimento, ele acontece. Dificilmente você produz um acontecimento. Então, ninguém vai pensar em repetir mais de 68. Mas que se as invenções de Maio, elas atravessam a história, por isso que eu gosto dessa ideia, né? Ou seja, se repete, é o eterno retorno da diferença, não é o eterno retorno do mesmo, que é o pastiche, né? Que é o clichê. Não. Repete, repete, repete. A gente não inventa tanta coisa assim, não. Então, muitas vezes é isso. Os meninos acham, as pessoas acham que estão inventando a roda e aqueles processos, aqueles debates já foram feitos há 50 anos, já foram feitos. Aqueles problemas não deixaram de existir. Eu, por acaso, achei no livro da Susan Sontag, A Vontade Radical, uma definição. É impressionante como ela sabia o que ela estava falando. Ela escreveu esse texto em fevereiro de 68, antes dos acontecimentos de maio, e ela fala sobre o que era o Godard naquele tempo, porque eu acho que, você lendo isso daqui, você tem a impressão de que é sempre o Godard. Na verdade, ele não muda, olha só. Isso ela está falando de 68, ou seja, ele começou a filmar em 61, não é isso? 60. Então, fazia muito pouco tempo que ele estava em ação, já tinha feito um monte de filmes. Nos anos recentes, a obra de Godard tem sido discutida mais apaixonadamente que a de qualquer outro cineasta contemporâneo. Embora ele tenha plenos direitos a ser classificado como o maior diretor, além de Bresson, a trabalhar ativamente no cinema atual, é, contudo, comum que pessoas inteligentes se irritem e se frustrem com seus filmes, chegando a achá-los insuportáveis.
Os filmes de Godard ainda não foram elevados à condição de clássicos ou obras-primas, como os melhores de Eisenstein, Griffith, Gans, Dreyer, Lang, Pabst, Renoir, Vigo, Wells, etc. Ou, para tomar alguns exemplos mais próximos, A Aventura, né, do Antonioni, e Jules e Jim, do Truffaut. Isto é, seus filmes ainda não são vistos como embalsamados, imortais, inegável e meramente, entre aspas, belos. Eles retêm seu poder jovial de ofender, de parecerem feios, entre aspas, irresponsáveis, frívolos, pretensiosos e vazios. Os cineastas e o público ainda estão aprendendo com os filmes de Godard, ainda polemizam com eles. Bom, o que a gente acabou de ver em Cannes é justamente isso. As pessoas ainda polemizam com o Godard. Ele deu uma entrevista coletiva do celular do produtor dele, né? Respondendo pelo celular do produtor dele. E ele ainda é um filme que as pessoas acharam que era insuportável, né? Que não dava para ver, que era chato, e o diabo. Isso sempre acompanhou o Godard, isso que é impressionante, né? E a Susan Sontag diz isso antes de maio de 68, que é quando ele entra de cabeça num outro movimento, que é esse movimento do cinema militante. Que é um pouco assim, uma certa intolerância, mas ele não pode fazer isso, né? Uma certa intolerância diante justamente de um cineasta que quer fazer uma outra coisa, né? Que se pretende fazer uma outra coisa completamente diferente de um filme clássico, que conta uma história, né? Então, ele realmente quer quebrar as regras e quebra, né? Daí, o Histoire do Cinema, que é um filme incrível, uma série gigantesca. Ele pega a história do cinema inteira e picota, e reedita, e associa. É uma vertigem. Você acaba de ver, um filme de montagem, de edição, que é isso, a história do cinema pelo Godard. Imagens que ele gosta, que ele vai associando, livre associação, é quase que o fluxo do pensamento. É como se ele te jogasse, né, você fosse jogado dentro da cabeça de alguém pensando, né, que vai associando ideias, associando. Eu acho incrível, né? Aí alguém acaba o filme dizendo assim, eu não entendi nada. Aí você diz, mas vem cá, quando você lê um poema, você entende? Quando você ouve uma música, ela passa só pelo entendimento, né? Você tem sensações, você tem experiências sensoriais, né, mentais, né? Enfim. E a proposta de cena do Godard, eu acho que ela tem muito a ver com essa provocação desse outro cinema, né? Tem um filme mais recente já, acho que é dos anos 2000, talvez dos anos 90, que é O Elogio do Amor, que é um poema, né? Basicamente é um poema, O Elogio do Amor. Sim. Né? Não, e você pode considerar, inclusive, isso, assim, pode ser chato, lento, não é? Mas nada acontece no filme. Como? Não, mas são micromovimentos, eu respeito também quem acha chatésimo, né? Eu digo, tá bom, então vai ver um filme de ação, né? Vai ver Agora, esse cinema dele... Um filme de montanha-russa, né? Enfim, né? Mas, enfim, a proposta dele é outra, né? Mas esse cinema, você acha que tem continuidade depois do Godard? Do Godard? Não, esse tipo de filme, quer dizer, essa coisa, a gente está vivendo um tempo completamente diferente. O Godard ele foi apropriado pela publicidade, pelas artes plásticas. A gente vai encontrar a influência de Godard em tantos lugares, né? Então, muitas vezes, o mais radical é o que mais influencia, às vezes, num campo mais comercial, né? Enfim, essa vertente pop, irreverente. Quando a gente pensa, por exemplo, quando a MTV surgiu. Quando a MTV surgiu, é isso, os apresentadores de televisão não ficavam em pé, né? A gente só via as pessoas da cintura para cima. De repente, alguém vai lá e fica de pé, fica andando dali para cá, começa a gesticular. E aí você diz, por que ninguém fez isso ao mesmo tempo? Que regra obscura era essa, que as pessoas não podiam se mexer, né? E aí você vai vendo. Hoje o William Bonner anda, gente, né? Vimos as pernas de William Bonner, né? Ou seja, basta alguém quebrar uma regra e dizer, pode fazer filme sem... como é isso, com as pessoas falando como elas falam na vida, no cotidiano, desengessa. Né? Então, a gente ensinava nas escolas de comunicação, né, as regras da comunicação, o que, quem, onde. Aí eu digo, gente, as escolas de comunicação, elas formavam o pior salário da redação, que era aquele texto mais neutro, né, aquele texto que qualquer um podia fazer e que não tinha singularidade nenhuma. Aí você vai para
redação de jornal, você descobre que o maior salário da redação é o cronista. Fala dos gatos, das tias, do dia dele hoje, milhões de outras coisas. Hiper subjetivo, super livre. Ele é o maior salário da redação. Eu falei, caramba, então será que a gente não tinha... a gente, ao não abrir a forma de escrever do estilo, e hoje as redes explodiram o estilo que, quem, como, onde, né? Quer ter muito seguidor? Seja subjetivo, seja hiper subjetivo. Fale de você, fala da tua vida, fala da tua articulação política com o mundo. E o Godard descobriu isso no cinema nos anos 60. Né? Assim, fale como você vive, né? Fale do seu lugar de mundo, né? Sem uma regra de como filmar, de como editar, de como se comportar, de como fazer telejornalismo, de como escrever. Então, são os inventores, vão lá e quebram a regra. E aí, de repente, alguém perguntou, puxa, a regra podia ser quebrada. Né? Basta alguém quebrar. Em maio de 68, eu acho que foi um desses momentos em que os estudantes quebraram a regra. É isso, as direções das universidades não estão levando em consideração os nossos debates, nossas questões, vamos parar a universidade, vamos para a rua, vamos se articular com outras questões. Ou seja, são momentos em que a sociedade para e diz, as regras que estão dadas não nos satisfazem mais. Você não me representa, o político não me representa, o diretor não me representa, as figuras de poder não me representam, e se rompem. Então, são momentos incríveis. Por isso que eu digo assim, eu não consigo olhar com nem melancolia. Acabou, passou. Oublier vamos esquecer maio de 68. Né? Porque, justamente, eu acho que são momentos que as regras são quebradas. Né? Bom, e aí, vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Alguém? Olha aí. Boa noite. Quando a gente vê muitos filmes da década de 60, do início dos anos 60, quando a gente também acompanha mais profundamente a questão dos beatniks e depois filmes dos anos 60, da Inglaterra, da França, a gente vê que o mundo já vinha mudando bastante e isso parece que em 1968 enfim, ali tem razões que fazem com que aquilo naquele local exploda, não só ali, mas também na Tchecoslováquia um pouco, a Primavera de Praga. Enfim, o que eu queria, a opinião de vocês é em relação a se 68 é um ponto de chegada, um ponto de partida, e para nós, esse ponto de partida de 68 também ficou... Nós tivemos o AI-5 no mesmo ano, a censura instituída aqui no Brasil. Enfim, aqui ficou bloqueado esse ponto de partida. É muito legal, né, que o Brasil, em 68, nós vivíamos os nossos negros verdes anos. Era assim, era ditadura militar e a explosão, né, que viria a ser a contracultura, a aparição da Jovem Guarda. Né? Então, é incrível. No meio de uma ditadura militar, culturalmente, o Brasil explodiu. Cinema novo, tropicália, tropicalismo. Ou seja, né, não existe uma relação entre também, né, um regime político hiperconservador e um aniquilamento da criatividade, da produção cultural e da explosão, ao contrário. Né? É curioso isso, né? Que a gente, no Brasil, a nossa contracultura foi debaixo do regime militar, tortura, gente exilada. Né? Ou seja, eu gosto muito dessa expressão que é de um poeta, que ele fala dos nossos negros verdes anos. Né? E, certamente, mais de 68 também tinha isso. Né? Foi essa mistura de violência com uma experiência de florescimento, de primavera, né? O que eu acho legal é o seguinte, tem essa explosão, que é 68, né? E há uma aparente contenção, porque ao mesmo tempo que as coisas parece que o mundo vai mudar completamente, aí a Primavera de Praga é esmagada, né? O Brasil, como você falou, teve o AI-5 no final do ano, exatamente no final do ano. Né? 2013 acabou com o Temer. Exato. A própria França, quer dizer, Paris, volta para o colo do De Gaulle. Né? Quer dizer,
Tudo bem, isso aconteceu de fato, parece que há um refluxo, né, dessa explosão, mas a contenção acho que não foi total, porque os frutos da explosão, eles continuaram, eles são indomáveis, eles foram parar nos lugares mais extremos. Então, mesmo no México, né, no México teve um massacre de estudantes na universidade, quer dizer, estava tudo acontecendo de uma forma muito forte e explosiva. O que eu acho que para mim, é mais evidente da história toda é que foi uma explosão de juventude. E isso que é bonito de se ver. Quer dizer, era gente com opiniões políticas extremadas, malucas, né? Quer dizer, tudo era radical, absolutamente radical, como a juventude costuma ser. A explosão artística era evidente. Era tão explosivo o negócio que o Godard, que já era um grande artista estabelecido, ele foi contaminado, porque era um cara generoso, eu acho. Ele foi contaminado por essa explosão que que ninguém conseguiria conter de uma forma total. E do ponto de vista, talvez, da imaginação, do ponto de vista artístico, acho que talvez o fruto dela tenha sido ainda mais permanente, sabe? Eu acho que 68 foi uma representação do que era possível, de repente, de uma forma extrema. E aí o que a gente eu acho que está catando os cacos até hoje daquilo que aconteceu daquela forma, porque era um mundo absolutamente conservador, aquele dos anos 60. E se você for pensar que o jovem começa a ser visto como uma entidade real a partir dos anos 50, porque até então era cala a boca, fica quieto, né? Não existia. Até o rock and roll explode esses fluidos adolescentes. E a juventude começa a ter uma voz muito forte. Talvez 68 tenha sido o cúmulo dessa voz, que é uma voz esganiçada, que é uma voz, né, gritando para todos os lados. Eu acho que 68 é isso. Mas acho que muita coisa de 68 ficou. Senão a gente não estava falando sobre isso agora. Não, e tem uma coisa muito bacana que a gente fica achando que um movimento vai resolver a história do mundo, né? É isso, mais de 68. Então, e pensar nas ondas, né? As ondas de avanço e recuo. E também é isso. Então, avança e recua. Né? Então, é um embate das lutas, vai, volta, não tem fim, né? Isso é muito interessante. Por isso que eu digo de novo, quando você diz, mas mais de 68 acabou com De Gaulle, né? Vencendo as eleições de novo. Né? Ou então, 2013, como a gente estava brincando aqui, deu no Temer. Né? Acabamos com o Temer. Acabamos agora com esse caos aqui. Nós estamos nesse momento, né? Um dos efeitos, mas tem outros, né? Por exemplo, a explosão dos secundaristas no Brasil. Incrível, se aquilo não é feito de 2013, total, né? As ocupações das escolas, essa emergência desse jovem secundarista também, que não tem voz nenhuma dentro da escola, né? Criando cozinhas coletivas, chamando os jovens para pensar a própria educação e a reforma educacional ali. Aliás, um dos motes de 68 era a reforma educacional, contra a qual os estudantes eram contra, porque ela era conservadora demais, autoritária demais. Né? Então, a gente viu no Brasil explodir o movimento secundarista logo depois de 2013, fruto. Então, é muito interessante essas costuras, né? E é isso, assim, eu acho que são ciclos, né? Ondas conservadoras, progressivas. A gente está num momento totalmente regressivo hoje no Brasil, né? Onde os valores mais, enfim, da intolerância, preconceito, alguns valores voltam de uma maneira como uma reação, ao meu ver, uma reação forte ao que se avançou nesse campo do comportamento, nesse campo, nesses campos que se abriram também. Então, eu sempre também, é uma questão de leitura, né? Eu digo que eu vejo hoje, o conservadorismo hoje no Brasil aumentando, ele é uma reação a uma década de avanços incríveis no campo do comportamento, na aparição desses novos movimentos feministas, na discussão do machismo, na discussão do racismo. Então, eu não vejo como está tudo dominado, eu vejo com um campo que reage fortemente a um avanço enorme. Né? Então, a todo avanço tem uma outra onda de reação, talvez na direção contrária. Daqui a pouco eu vou estar citando na HIT, tudo que vem tem volta, tudo que sobe e desce.
ou o côncavo e o convexo, de Humberto Carlos. Não, mas é engraçado como 68 Brincando, demonstra mas é essas porque, coisas, enfim, é né? interessante a gente ter essa perspectiva. Senão a gente fica achando, a luta não vale, a transformação não vai dar em nada, está tudo dominado. E tem uma coisa bonita, só para acabar, esse raciocínio que o filme do João Moreira traz de uma maneira interessante, que é a felicidade de quem está na rua e na luta. A felicidade. Então, quando a gente diz que hoje tem muita gente deprimida, eu vejo, gente, vai lutar, vai se engajar, vai se articular, vai para o coletivo, sai do individualismo, está tudo dominado, perdemos tudo. A gente tem um grupo, tem pessoas deprimidas que vieram de outras lutas, mas isso tem de incrível, tanto nos filmes do Godard, no livro, no filme do João Moreira Salles, que é a felicidade dos que lutam. Mesmo que você vá perder, mesmo que não dê nada, mesmo que isso volte tudo para trás, pouco importa, né? Essa é a experiência do intenso agora. Então, isso é lindíssimo. E o livro é incrível nesse sentido. Então, né, contra a depressão, lute. Legal. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente pode encerrar. Tá? Eu só queria dizer que, então, como os livros estão aqui em cima, se vocês quiserem, eu acho que eu recomendo muito, porque é uma leitura incrível, porque é uma pessoa especial. A Anne Wiazensky é, de fato, uma boa escritora, ela foi muito reconhecida. Aliás, essa memória do Godard, um ano depois, se chama Um Ano Depois, porque o primeiro livro em que ela se refere aos anos que ela viveu com Godard, acho que chama em francês, é Um Ano Estudioso, que é o ano em que ela reflete sobre o casamento. Um ano depois é justamente esse ano em que Godard está se jogando de cabeça na experiência de 68 e a história também do afeto dos dois, do casamento dos dois e de todas as questões que a gente vive até hoje, mas que já estavam sendo discutidas naquele período com uma força muito, muito grande. Tá? Então, se vocês quiserem, tem aí em cima. E obrigado pela presença de vocês. Tá? Valeu. Obrigado, Ivana.